Oi, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho do GeoGebra no plano, então, dimensão 2D. E eu vou mostrar para vocês desde o passo a passo como que acessa. Antes a gente precisava baixar o GeoGebra para utilizar ele, porém hoje a gente pode usar ele online, tá? E esse GeoGebra, só para vocês saberem, ele foi criado em 2001 e vem sofrendo melhoras desde então, até que em 2015 surgiu o GeoGebra 3D e logo em seguida a realidade aumentada. Então a coisa vai só evoluindo e nós vamos fazer uso dessa ferramenta para poder aprender inicialmente e depois levar para as nossas aulas, tá bom? Então, aqui, ó, vendo desde o início como que isso acontece, eu entrei no Google, normal, tá? E vou aqui digitar, ó, GeoGebra Classic. Hoje nós não vamos mexer com 3D, então vou só colocar GeoGebra Classic. Dei um Enter, vocês veem que já tem aqui, tá certo? O GeoGebra Classic. E aqui, ó, eu vou pegar aqui, que é o GeoGebra Clássico em português. Vou clicar com o botão direito e abrir uma nova guia. Abriu, essa é a interface do programa, tá, gente? Nós conseguimos ver aqui a parte gráfica, que dá para trabalhar com geometria, dá para trabalhar com função, dá para trabalhar com estatística, dá para fazer muita coisa legal. Inclusive, tem um curso que chama O GeoGebra, do Sérgio Dantas. Depois eu vou passar para vocês alguns vídeos muito interessantes desse projeto e que vai nos auxiliar, tá? Nesse nosso curso aqui. Então, esse aqui é o GeoGebra. No plano, como vocês podem ver, a gente tem um eixo cartesiano aqui, né? Um plano cartesiano, eixo X, eixo Y, que a gente pode sumir com ele ou deixar ele aí, tá? O eixo tá aqui, ó, nessa última caixinha de ferramenta. Mas vamos falando devagar. Todas essas coisas que aparecem aqui em cima, coisas não, me perdoem, essas caixas são caixas de ferramentas do GeoGebra, tá certo? Então, cada caixinha dessa que eu clicar, ela vai me mostrar quais as funções que eu tenho. Então, se eu pegasse, por exemplo, a caneta, olha só, se eu pegasse a caneta e fizer qualquer coisa que eu quiser ao ar livre, eu consigo desenhar o que eu quiser. Posso pedir para um aluno meu escrever o nome dele, tá certo? Se eu não quiser isso, Ctrl Z, que é o voltar no computador, como a gente já sabe. Mas mais importante para a gente aqui vai ser a setinha, porque com a setinha eu consigo mexer tudo que eu quiser mexer, tá? Dessa primeira caixa. E essa função à mão livre também é se eu quiser desenhar alguma coisa à mão livre. Por exemplo, peguei aqui, ó. Ficou ruim, né? Mas ele dá uma melhoradinha para mim, tá vendo? Tá parecendo aí uma parábola, né? Muito bem, mas não é o que eu quero também não. Então, eu vou dar Ctrl Z. Bom, nós vamos ir para o lado da geometria em nosso projeto, porque nós não temos tempo para estudar tudo aqui. Estatística, álgebra, cálculo, tá? Mas dá para utilizar em tudo. Depois, se vocês quiserem pesquisar mais, vocês vão ver que tem várias possibilidades. Em relação à geometria, a gente sabe que os nossos entes principais, né, são o ponto, a reta e o plano. Então, aqui já começa com, tem tudo aqui, ó, ponto, reta e depois já vem os planos, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, ponto, olha para vocês verem, nós temos esse tanto de coisas que dá para fazer. Eu posso achar ponto médio, interseção entre dois objetos, ligar e desligar. Gostaria que vocês percebessem que quando eu estou clicando em cima de cada uma dessas ferramentas, lá na caixa embaixo, à minha esquerda, aparece o que eu devo fazer para essa ferramenta acontecer. Então, por exemplo, se eu clico aqui, ó, ponto no objeto, ele fala lá embaixo. Clique dentro de um objeto ou no seu perímetro para definir um ponto. Vamos começar com o básico. Novo ponto.
Clique numa área livre da folha gráfica ou numa reta, função ou curva. Então, eu vou clicar no ponto. Quando eu seleciono, gente, ele vai aparecer na caixinha uma cor azul, que significa que o ponto está selecionado. Então, olhem só. Eu vou clicar aqui, vou fazer vários pontos. Ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E. Todos esses pontos que eu coloquei, vou pegar um aqui até assim, em cima do eixo aqui, ó, só para vocês verem certinho. Isso. Então, o que acontece? Todos os pontos, como é em geometria habitualmente, a gente representa eles por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E aqui eu tenho as coordenadas. Lembrando que sempre primeiro vem a abscissa, ou seja, o valor no eixo X, e depois a ordenada, que é o valor no eixo Y. Por exemplo, ponto A, ele está no eixo X em menos 6,78, que é esse lugar aqui do eixo X, né? E no eixo Y em 5,04. O 5 está aqui, ó, ele está um pouquinho acima. Aí o ponto B, o ponto C, o ponto D e etc. E o ponto F, que está exatamente em cima do eixo Y, ele é um ponto, eles até estão nos falando aqui, ó. Essa aqui é a janela de álgebra, tá, pessoal? Aqui vai aparecer tudo que eu fizer na minha figura está aqui. Então, minha intenção hoje é mostrar para vocês essas ferramentas principais, tá? E depois vou deixar vocês cutucarem e a gente trocar algumas ideias no nosso bloco. Olhem só, muito bem. Visto isso do ponto, eu tenho aqui entrada. Imagine que ao invés de clicar no ponto e quiser colocar ele, eu queira escrever um ponto. Então, eu já vi como que os outros pontos estão, basta eu seguir. Eu já tenho aqui até a letra F. Então, vamos colocar a letra G, ponto G. Igual. Vamos pôr um igual aqui. Achei o igual. E aí, a gente vai colocar parênteses. Eu tenho que abrir e fechar meu parênteses. Vamos supor que eu quero ponto 1 e 0. Aí, eu saio do parênteses e dou um Enter. Olha aqui, pessoal, apareceu o meu ponto G. Então, essa é uma outra maneira da gente utilizar as ferramentas no GeoGebra, tá? Vocês vão ver que isso também vai valer para o GeoGebra 3D. Outra coisa importante, vocês estão vendo que cada um desses pontos está colorido aqui de roxo. O seu computador pode ser outra cor, não tem problema. O que acontece se eu apertar o que está colorido? O ponto, ou a reta, ou a figura, o que tiver ali nessa linha, vai sumir. Então, aqui, ó, se eu não quero nem mais o A nem o C. Mas se eu quero voltar com eles, então a gente fala que a gente omitiu esses pontos e depois voltei com eles, tá? Então, tudo que eu quiser sumir, eu venho aqui e vou clicar para poder desaparecer. E posso voltar com eles, tá certo? Esses 3 pontinhos falam para a gente duplicar a entrada, eu posso duplicar o ponto no caso, eu posso apagar o ponto e eu posso usar as configurações, que aqui eu posso mudar cor, estilo, estilo se eu quero pôr ponto maior ou se eu quero pôr ponto pequenininho, tá? Aqui fica a critério de cada um. Aí tem avançado e tem álgebra. Isso daqui dá para todo mundo mexendo devagarzinho para ir conhecendo o que isso daqui vai significar, tá? Aos poucos. A cor eu vou mostrar daqui a pouquinho, na hora que a gente tiver figura, que fica mais interessante. E no básico, quando ele fala assim, ó, mostrar rótulo, rótulo é a letra do ponto. Então, por exemplo, eu estou no ponto B, eu não quero que apareça o B na minha tela, só o ponto, então eu tiro o rótulo. Se eu quiser o rótulo, isso é importante, porque isso daqui, quando a gente for propor para os nossos alunos, principalmente as crianças, para fazerem uma figura, né? Igual eu já propus certa vez para os alunos fazerem um campo de futebol, que aí falar quais as figuras geométricas que eles estavam utilizando. Então, não é interessante aparecer esses pontos, o rótulo do ponto, ou seja, a letra que representa o ponto, tá? E se eu não quiser o objeto, eu posso tirar aqui, como eu posso tirar lá, onde eu mostrei para vocês. Então, o rótulo é o nome do objeto, tá certo? Então, nesses 3 pontinhos que eu vou encontrar as configurações. Se eu não quiser mais, eu fecho ela. Muito bem. Vamos aqui para outra ferramenta, que é a reta.
Olha, todo mundo sabe que uma reta tem infinitos pontos, mas ela se define por 2 pontos. Então, se eu clicar na ferramenta reta e clicar em 2 pontos, por exemplo, aqui, ó, ponto A e ponto C, eu tenho uma reta. Como eu falei, a reta tem infinitos pontos, então eu não sei aonde ela começa nem onde ela termina, tá certo? E aqui apareceu aqui para mim reta F, reta que está passando por A e C. E vem até uma equação analítica da reta, que é algo já aí para o ensino médio, que não é o nosso caso aqui, tá? Se eu quisesse tampar essa reta, não tampar, omitir, eu tiro a cor aqui. Se eu quero a reta, eu coloco ela de novo. Bom, nós vamos usar muito segmentos. Então, aqui em reta, ó, segmento de reta. Se eu pegar um segmento de reta que passa pelo ponto E e B, o segmento de reta, pessoal, é aquilo que eu sei, é uma parte da reta, que eu sei onde ela começa e onde ela termina, tá? Então, se eu sei onde ela começa e onde ela termina, vão ser, os segmentos de reta são os lados das nossas figuras planas, tá certo? Então, por isso que para a gente vai ter uma importância muito grande. Olhem que interessante. Esse segmento de reta EB, que está aqui, ó, ele foi chamado de G. Estão vendo o G aqui? Mas eu não quero esse rótulo aparecendo. Então, eu venho nos 3 pontinhos, configurações, e eu não quero que apareça o rótulo. Eu tiro. Vamos supor se eu quero a cor dessa reta vermelha. Olha ela vermelha. Ah, eu quero verde. Para trabalhar com crianças, as cores são ótimas para a gente diferenciar o que é cada parte de uma figura, tá certo? O estilo. Vamos supor que eu quero essa linha mais grossa. Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer ela bem grossa, tá? Opacidade da linha. Se eu quero ela mais opaca, eu posso diminuir, eu posso aumentar. O estilo, eu quero ela inteira, eu quero ela pontilhada, eu posso escolher como eu quero. Assim como a origem e extremidade e a decoração. Vamos supor que eu queira colocar para retas semelhantes, né? A gente costuma usar esses 2 tracinhos em dois segmentos de retas que têm a mesma medida, tá certo? Aí a gente fala que são congruentes, porque tem a mesma medida. Então, muito bem. Pessoal, vamos ver aqui mais, ó, sobre retas. Nós temos semi-reta. Semi-reta é aquilo que vai. A gente sabe onde começa, mas não sabe onde termina. Então, eu dou 2 pontos também, eu tenho a semi-reta, tá? Então, vimos aqui ponto, reta, segmento e semi-reta. Vamos usar aqui a ideia de ponto médio, que eu acho muito legal também, ó. Ponto médio. Se eu quiser achar o ponto médio entre o ponto F e o ponto D, apareceu para mim o ponto H, que ele já está contando aqui, ó, na janela de álgebra. Tudo eu tenho aqui. O ponto H é o ponto médio de entre F e D, tá? Ele está no meio certinho desses 2 pontos. Se eu quiser fazer interseção entre 2 objetos, eu tenho aqui a ferramenta, ó. Eu quero marcar esse segmento e essa reta. Pronto, a interseção de um segmento e uma reta é um ponto que está aqui representado pela letra I, tá certo? Muito bem. Bom, temos isso tudo aqui. Eu vou apagar isso aqui agora, tá? Na verdade, deixa eu ver se eu consigo. Vou fechar aqui. E eu quero um arquivo novo. Aqui no caso, ó, eu vou ter que abrir de novo, tá? Volto aqui, ó, abrir uma nova guia. E aí, aqui eu tenho o que eu fiz, né? Uma pergunta que as pessoas sempre me fazem é assim: Débora, como que eu faço se eu quiser copiar essa imagem, tá? Eu fiz isso aqui, eu quero copiar essa imagem. Eu posso printar a tela, dar um print screen no computador, levar para o Paint e cortar o que me interessa. Ô, gente, só aproveitando aqui, ó, já vou mostrar de uma vez, aqui eu falei que tem os eixos, né? Então, se eu pegar os eixos, se eu quiser apagar, desculpa, se eu quiser mostrar, esconder objeto, tirei, por exemplo, o eixo Y e tirei o eixo X.
Às vezes, esses eixos, eles nos servem para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo na figura. Mas depois a gente não quer que eles apareçam, então a gente pode tirar eles, tá? Ah, mas eu desisti, eu quero que eles voltem. Então, eu posso voltar aqui e mostrar, esconder objetos. E aí eu posso voltar nos eixos para eles aparecerem, tá certo? Posso arrastar, sempre que eu tivesse com eixos abertos, e clicado aqui, ó, selecionado os eixos, eu posso arrastar, assim como na setinha que é mover também. Esse mover é muito importante. Sempre que eu vou fazer uma coisa diferente, eu posso mover o que eu quiser. Mas é importante eu ir nessa setinha para eu mover. E olhem que legal, quando eu vou movendo, vocês vão vendo que as coordenadas do ponto vão mudando. Porque se eu estou trocando esse ponto de posição, as coordenadas também vão mudar de valores, tá? Eu posso mexer aqui, ó. Eu posso ir mexendo onde eu quiser, tá certo? Eu posso fazer retas paralelas, aquelas que não se encontram, eu tenho ferramentas aqui para isso. Posso fazer perpendiculares. Só dar uma ideia aqui, ó, uma reta paralela. Imagina que eu quero uma reta paralela lá, a essa reta que eu cliquei. Então, ela já vem arrastando, eu tenho uma reta paralela aqui, que passa pelo ponto J, que acabou de ser criado, e ele já me deu as coordenadas, tá? Então, se eu quiser mover isso aqui, ó, se eu mover esse ponto J, o que vai acontecer? Essa paralela sempre vai estar sendo a mesma paralela, sempre vai estar sendo paralela à reta, porém com distâncias entre os pontos diferentes, né? Eu posso aumentar ou reduzir a distância. Isso tudo que eu estou falando é para a gente já ir criando uma noção geral do GeoGebra. Vamos mexer um pouquinho com figuras, tá certo? Aí eu chego aqui, ó, polígono. Então, eu preciso, selecione todos os vértices. E então, o vértice inicial novamente. Então, para eu selecionar os vértices, eu tenho que ter os pontos. Então, eu pego aqui, ó, vamos supor que eu queira um triângulo, tá? Então, nesse caso, eu criei 3 pontos. Então, eu vou em polígono agora e vou clicar A, B, C e A, porque ele falou que eu tenho que clicar no ponto novamente. Na minha janela, de álgebra, eu tenho as coordenadas dos pontos, eu tenho o polígono, aqui ele já me dá a área do polígono, eu tenho aqui o segmento, tá vendo? O A é essa reta que tá mostrando aqui, ó, esse segmento de reta, né? Uma parte da reta. E vamos supor que eu não quero o rótulo, configurações, eu tiro o rótulo. A mesma coisa aqui, não quero o rótulo, apaga, opa, fiz errado. Se eu fiz errado, Ctrl Z, tá? Volta, eu quero aqui, configurações, exibir rótulo. E a mesma coisa eu posso fazer aqui. Configurações, exibir rótulo. Muito bem. Vamos supor que o meu polígono, ele tá aqui laranja, mas eu não quero ele laranja. Então, eu venho aqui sempre, tá, pessoal? Nos 3 pontinhos, configurações. Aí, eu venho aqui, ó, cor. Eu quero que o meu polígono seja verde. Eu adoro verde. Aí, a transparência vem aqui embaixo. Eu posso pôr mais escuro, eu quero um verdão, tá? Ou eu quero um verde com alguma opacidade, alguma transparência, tá? E aqui eu tenho o estilo da linha que tá por fora. Eu posso pôr ela mais grossa, posso pôr ela com menor opacidade, tá vendo? Ou maior. Aí fica tudo a critério. E esse avançado, normalmente, a gente não usa muito, tá? Depois, quem quiser brincar, pode brincar. Então, um triângulo. Vamos supor, se eu queira fazer um polígono regular. Então, tem uma coisa aqui, gente, que eu já vou até mostrar de uma vez, que chama controle deslizante. Esse controle deslizante, nós vamos utilizar ele mais. Aqui é só para vocês conhecerem. Cliquei na ferramenta de controle deslizante e vou clicar em algum lugar da tela. Ele está chamando o meu controle de D, tá? E está falando que ele é igual a 1. Tudo bem, eu posso deixar isso aqui, eu não preciso mexer. Se eu estou mexendo com número, eu vou criar número de lados do polígono com esse controle deslizante, que eu quero que à medida que eu
mexa nesse controle deslizante, o meu polígono vai mudando o número de lados que ele tem, tá? Bom, todo mundo sabe que o menor polígono que existe é o triângulo, que é de 3 lados, porque eu não tenho como fazer um polígono de 2 lados, não é mesmo, pessoal? Eu consigo fazer 2 retas, 2 segmentos que se unem, né? Mas eu não consigo fazer um polígono. E eu vou falar aqui, ó, o máximo, eu vou colocar o icosaedro, que é o de 20 lados. E o incremento, eu vou querer que vá aumentando de 1 em 1 o número de lados. Então, eu vou chamar o incremento de 1. Porque se eu colocasse, por exemplo, 0,1, não tem também polígono que aumente 1/10 do lado, né? Tá, ok. Então, criei esse controle deslizante. Ele está aparecendo aqui para mim. E aparece aqui também na janela de álgebra. Agora, eu vou utilizar a ferramenta de polígono regular, tá certo? Então, eu vou usar polígono regular e vou clicar em 2 pontos. Ele já fala aqui, ó. Selecione primeiro 2 pontos e depois entre com o número de vértices. Então, aqui, ó, 1, 2 pontos. Quando ele me pede o número de vértices, ele sugeriu que seja 4, que seria um quadrilátero. Como é um polígono regular, o quadrilátero que é regular é o quadrado, porque ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. E para um polígono ser regular, ele tem que ter lados e ângulos iguais. Então, pessoal, eu ao invés de colocar 4, eu vou colocar a letrinha que eu dei o nome ao meu controle deslizante, que é o D. E vou dar um OK. Olha, apareceu aqui 3 lados, porque o meu D está igual a 3. Como que eu faço esse controle deslizante ir mudando? Eu venho aqui, tá, pessoal? E ligo esse play, ó. Ah lá, vai mudando para quadrado, vai indo até o icosaedro que eu falei com vocês. Tudo bem? Bom, por hoje, eu vou parar esse controle deslizante, porque eu quero mostrar mais uma coisa hoje ainda. 2 coisinhas. Uma é a circunferência, que a gente normalmente vai usar esse aqui, ó. Círculo dado centro e um dos seus pontos. Então, eu venho aqui, dou o centro e dou um ponto. Então, eu tenho meu círculo, ele vai estar aqui, ó, ele já apareceu aqui. Aqui é a equação da circunferência, que também é assunto do ensino médio, não nos interessa. Mas ele está nos contando que esse é um círculo que tem centro em Z e A1 é um ponto dele. Então, vamos supor que eu quero colorir esse círculo. Porque com círculo dá para a gente criar várias ideias, né? Círculo, triângulo, dá para criar bonecos, dá para criar ruas, praças, avenidas, enfim. Dá para brincar. Então, com esse círculo, configurações, imagina que eu quero uma cor roxa, né? E aí, eu queira, aqui a transparência está total, quero um círculo mais colorido. Dentro desse círculo, eu posso pôr triangulinho nos olhos, eu posso criar um narizinho, uma boquinha. Isso eu vou deixar para vocês brincarem depois, tá certo? Eu posso brincar também de arrastar esse ponto aqui, ó, para aumentar. Não gostei do tamanho, então eu posso diminuir, isso pode ser um olhinho, tá certo? Posso duplicar, como eu já expliquei para vocês aqui, ó. Se eu vier aqui, duplicar, aí eu fico com 2 círculos, aí eu posso mexer com eles, tá? Eu posso fazer diversas coisas. Muito bem. Além disso, do círculo, eu queria mostrar também o ângulo, tá? Ângulo, acredito que a gente não vai usar muito, mas nessa caixinha aqui onde tem ângulo, tem área. Se eu quiser clicar na área para saber a área desse triângulo, ele me conta, que é 6,9. Se eu quiser saber distância, comprimento, se eu quero comprimento desse lado, ele já me fala que é 3,99, tá certo? E o que eu quero mostrar é o ângulo. Ângulo, selecione 3 pontos ou 2 retas. Então, se eu pego aqui, ó, ponto E, ponto D e ponto F, já aparece meu ângulo e a medida dele. Como é um polígono regular esse aqui, ó, cada ângulo vai ser 60 graus, né? Então, pessoal, por hoje, nós vamos parar por aqui, tá certo?
e eu vou propor uma atividade para vocês na plataforma para essa primeira videoaula que eu gravei aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, façam perguntas, porque isso daqui vai estar a base para a gente aprender sobre a geometria espacial, tá? A geometria de posição, a geometria espacial, entrar na geometria espacial, utilizando vários planos 3D e depois a realidade aumentada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bons estudos e vamos levar isso para as salas de aula do nosso Vale, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.